Pronto, foi. Queridos, abrem 1 Coríntios 11. 1 Coríntios 11. Abram as Bíblias, liguem os tablets, os celulares. Hoje em dia está mais moderna, uma coisa tecnológica. Bispo, mas eu ainda gosto de ouvir o barulhinho de folhas. Apesar de tecnológico aqui, ainda gosto de ouvir o barulhinho de folhas. Amém? Amém. 1 Coríntios 11, vamos ler só o primeiro versículo. Paulo diz assim aos Coríntios: sede meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Amém? Amém? Queridos, quando Paulo escreve isso aos Coríntios, ele estava exortando muito essa igreja. Essa primeira carta aos Coríntios é uma grande exortação a essa igreja. Estava vendo um momento de distensão, um momento muito grave nessa igreja. E ele escreve essa carta exortando a igreja. E agora, aqui no capítulo 11, depois de ter exortado a igreja, ele diz o seguinte: vocês estão fazendo tudo errado. Vocês querem fazer as coisas certas? Então me imitem. E olha a ousadia de Paulo. Ele diz assim: sede meus imitadores. Sabe por quê? Porque eu imito Cristo naquilo que eu faço. Queridos, isso é um desafio para nós. Nós devemos imitar Cristo o tempo todo na nossa vida. Nós devemos imitar Cristo nas suas atitudes, no seu olhar, na sua misericórdia para com as pessoas, na forma como ele orava. Mas hoje eu quero falar de uma coisa que nós devemos imitar Cristo, que é o seu caráter. Nós devemos ter o caráter de Cristo nas nossas vidas. E isso tem que ser uma diferença para nós. Cristo deve ser o nosso alvo, o nosso padrão, a nossa busca constante. Mas eu queria que nós focássemos no caráter de Cristo. E focássemos no caráter. Eu comecei a pensar nessa palavra já há algum tempo. Eu recebo, por conta do meu serviço, eu recebo muitos artigos que vêm de administração. E eu recebi um artigo falando sobre 10 qualidades que um bom líder deve ter. E eu fui ler esse artigo, me interessou. Eu recebo bastante coisa e esse me interessou. 10 qualidades de um bom líder. Sabe qual a primeira qualidade que um bom líder deve ter? A autora, é uma autora que escreve isso, e diz o seguinte: o líder deve ser muito mais cuidadoso com o seu caráter do que com a sua reputação. Ela está dizendo o seguinte, queridos: reputação é o que os outros pensam que você é. Caráter é aquilo que você é. Então nós temos que ter muito mais cuidado com o que nós somos do que com o que os outros pensam. E ela diz no artigo que líderes que têm esse cuidado com o seu caráter, que tomam decisões baseadas no seu caráter e não naquilo que vão achar dele, são líderes que passam confiança. São líderes que, com o passar do tempo, vão galgando cargos porque eles são confiantes. São aquelas pessoas que dizem: sim, eu farei, ela fará. Não, eu não farei, ela não fará. E você sabe que você pode acabar confiando nessa pessoa, exatamente por causa disso. Tem uma frase do Oscar Wilde, que é um pensador, não vou entrar aqui no perfil dele, mas ele é um grande pensador, e tem uma frase dele que eu gosto, que ele diz assim: chamamos de ética ou reputação o conjunto de coisas que as pessoas fazem quando todos estão olhando. E chamamos de caráter o conjunto de coisas que nós fazemos quando ninguém está olhando. Só que tem alguém que nos olha. Apesar de Oscar Wilde ter dito que ninguém nos olha, tem uma pessoa que nos olha. Independente de onde estejamos. E a palavra diz, não é isso que a palavra diz? A palavra diz o seguinte: se eu estou no mais alto do céu, se eu estou no mais profundo buraco, seus olhos me veem. Então, queridos, tem alguém que a gente não esconde o que a gente faz. É isso que eu queria que a gente refletisse. Jesus fala isso lá em Mateus 8. Mateus 8, 34 ao 38, ele diz assim: e chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome a sua cruz, e siga-me, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E mais qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Pois o que aproveita o homem ganhar todo mundo e perder a sua alma? Ou o que daria o homem pelo resgate da sua alma?
Portanto, qualquer que entre essa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Querido, sabe o que Jesus está dizendo aqui? Ele está dizendo duas coisas muito importantes para nós. A primeira coisa que Jesus está dizendo aqui é o seguinte, que quando nós queremos ganhar o mundo, sabe por que nós queremos ganhar o mundo? Para melhorar a nossa reputação. Ninguém quer ganhar o mundo por questão de caráter. Você quer ganhar o mundo para que os outros vejam que você é vitorioso, que você venceu, que você ganhou. E você está preocupado com a reputação. E ele diz aqui, ó, o que aproveita o homem ganhar o mundo e perder a sua alma? Porque muitas vezes para ganhar o mundo, nós esquecemos o nosso caráter. Mas Jesus diz o que importa é o caráter. Porque ele diz assim, aqueles que permanecem firmes na decisão de me seguir, que não me negam, que falam da minha palavra e que se posicionam, esses eu falarei dele junto ao Pai. Mas aqueles que não fazem isso, eu os negarei quando vier na minha glória. Querido, Jesus está dizendo, não importa o que você faz, importa o que você é. E é isso que nós temos que imaginar. O interessante é que na sequência desse artigo que eu recebi, e eu acho que nada é por acaso na presença de Deus, eu recebi um outro artigo, que era um resumo de um livro, de uma psicóloga de Harvard, chamado Presença, esse livro, e ela fez uma pesquisa. Esse livro ela fez uma pesquisa com várias e várias pessoas, várias e várias lideranças mundiais, e ela tem uma coisa nesse livro que eu falei, puxa, que interessante. Ela diz nesse livro o seguinte, quando você é apresentado a uma pessoa que você nunca viu, a uma pessoa que você conhece pela primeira vez, a grande maioria das pessoas mentalmente faz duas perguntas. E são duas perguntas muito rápidas que nós fazemos. Vocês têm ideia de quais são essas duas perguntas? A primeira pergunta que nós fazemos quando conhecemos uma pessoa nova é o seguinte, posso confiar nessa pessoa? Será que essa pessoa realmente é de confiança? E a segunda pergunta que a gente faz mentalmente, será que eu posso respeitar essa pessoa? A gente não percebe, mas o nosso inconsciente trabalha assim. Porque nós queremos respeitar pessoas como somos apresentados, nós queremos conhecer pessoas de caráter. Então nós mentalmente já fazemos isso. Veja como isso parece muito simples, mas vocês perceberam a profundidade que isso tem? Porque a primeira coisa que nós fazemos quando conhecemos uma pessoa, nós nos perguntamos, será que essa pessoa tem caráter? Será que se eu fizer negócio com ela, ela vai me passar para trás? Às vezes a gente nem percebe, mas no nosso inconsciente nós estamos fazendo exatamente isso. Então a importância do caráter é muito grande nas nossas vidas. Nós temos que tomar muito cuidado com o que nós fazemos. E a Bíblia é cheia de exemplos de pessoas que mantiveram o caráter e tiveram sucesso, e que não mantiveram o caráter, preferiram a reputação e caíram. E eu vou dar alguns exemplos de ambos, para que a gente veja na palavra de Deus. Eu amo a palavra de Deus, porque eu já falei para vocês, são histórias de pessoas que nos ensinam como nós devemos nos comportar na presença do Senhor. Um dos exemplos, Adão. Vou pegar lá embaixo. O primeiro exemplo, lá em Gênesis 3, do versículo 9 ao versículo 12, a palavra diz assim, e chamou o Senhor Deus a Adão e disse, onde estás? E ele disse, ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu, e escondi-me. E Deus disse, quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei, não comeste? Então disse Adão, a mulher que me destes por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. Queridos, sabe o que Adão fez aqui? Ele pensou muito mais na sua reputação do que no seu caráter. Ele preferiu transferir a responsabilidade. E isso é um problema de pessoas que não têm caráter. Pessoas que não têm caráter, a primeira coisa que ela faz quando é acuada é jogar para os outros a responsabilidade. Não foi problema meu. Não fui eu que errei, foi o outro que me fez errar. Não, naquela situação qualquer um erraria. Não, queridos, qualquer um não erraria. Se você não tivesse o seu caráter, você acertaria. Essa que é a grande diferença. Adão preferiu fazer isso.
Ele preferiu dizer para Deus: será que se eu mentir para Deus, Deus vai se agradar um pouquinho mais de mim? Será que Deus vai ficar mais contente se eu disser: não, Senhor, mas olha como eu sou um coitadinho. Eu até não queria comer, mas ela veio e me tentou e eu comi. Queridos, temos que ver a diferença. A diferença é que quando nós estamos na presença de Deus, Ele conhece o nosso coração. Não dá para enganá-lo. Eu falei aqui no começo, nós podemos enganar o mundo todo. Tem uma pessoa que nós não enganamos, que é Deus. E a gente percebe o que aconteceu. Adão teve toda a chance do mundo de ser restaurado na presença do Senhor. Quando Deus pergunta para ele: você comeu? Eu creio piamente, pelo que diz a palavra, e pelo quanto a palavra fala da misericórdia de Deus, se ele tivesse falado: Deus, eu comi, eu me arrependo, foi um grande erro, Deus teria dito: ok, você está perdoado. Talvez a pena dele fosse menor. Que teria uma consequência, teria, mas talvez muito menor do que foi. Mas ele preferiu olhar a reputação. Ele preferiu virar para Deus e dizer: Deus, como eu sou bonzinho, Deus, olha como eu sou legal, eu não fiz essas coisas. Querem um segundo exemplo? Saul. Saul é um outro exemplo que ele trata muito mais da sua reputação do que do seu caráter. Lá no livro de 1 Samuel, no capítulo 15, é contada a história de Saul. E vocês conhecem o quanto ele foi rei, o quanto ele se destacou, ele profetizou entre os profetas, ele falou com o Espírito do Senhor que veio sobre ele, mas tudo isso, ele não entendeu o que era o mover de Deus. Isso aqui, mais do que isso, é um alerta para nós. Pessoas cheias do Espírito podem, em um determinado momento, dar muito mais valor à sua reputação do que ao seu caráter. Então nós, mesmo cheios do Espírito, não estamos isentos de cairmos nessa armadilha. Por isso que a palavra diz: vigiai e orai. Porque o inimigo nos tenta o tempo todo. Queridos, como é bom defender a reputação, né? E às vezes a gente comete grandes erros defendendo a reputação. E Saul fez isso. Porque Samuel um dia chega para Saul e diz assim: Saul, eu quero que você vá e me espere, e não faça absolutamente nada até eu chegar. Depois vocês leem essa história. Está lá no livro de Samuel, 1 Samuel. E o que Saul faz? Ele espera até os 44 do segundo tempo. Aí ele diz assim: Samuel me esqueceu, Samuel não vem mais, Samuel me abandonou. E ele faz o que ele não deveria ter feito. E Samuel vem e diz assim: mas Saul, o que você fez, Saul? Como é que você pode tomar uma atitude dessa? Eu te esperei, mas espera, eu te falei que chegava. Eu cheguei, você não soube me esperar. E aí tem uma passagem interessante no diálogo de Samuel com Saul, que está lá em 1 Samuel 15, do versículo 27 ao 30, que diz assim: e virando-se Samuel para ir, ele pegou pela borda da capa e a rasgou. Samuel virou as costas para Saul, e ele era um profeta. Aliás, era o profeta do rei. E ele falou: Saul, não dá para conversar com você. Eu trago a palavra do Senhor sobre a sua vida, eu lhe digo o que tem que ser feito e você não me obedece, não adianta ficar perto de você. E ele se vira para ele ir embora. E Saul pega a capa dele, numa atitude de desonra, e a capa ainda rasga. E no versículo 28 continua: então Samuel lhe disse: o Senhor tem rasgado de ti hoje o reino de Israel, e tem dado ao teu próximo melhor do que ti. E também aquele que é a força de Israel não mente nem se arrepende, porquanto não é homem para que se arrependa. Disse ele, Saul então, e Saul respondeu: pequei. Veja bem a fala de Saul: pequei. Honra-me, porém, agora diante dos anciões do meu povo e diante de Israel, e volta comigo para que adore o Senhor teu Deus. Vejam na Bíblia de vocês depois. Sabe o que Saul buscou? Reputação. Primeira coisa que ele se preocupou com a sua reputação. O que o povo vai pensar de mim se Samuel não voltar comigo para o começo dessa batalha? O que eles vão achar que eu sou como rei? Vocês perceberam que Deus já o tinha cortado? Então não adianta a nossa reputação se Deus nos tirar da presença dele.
E às vezes as pessoas ficam galgando reputações. Queridos, quando eu olho essa passagem, eu percebo uma coisa aqui gravíssima. Vocês percebem que quem consegue, ou quem vai levando a sua reputação ao nível que Saul levou, e cá entre nós tem muito cristão que ainda hoje faz isso. Sabe o que acontece com Deus? Passa a não ser mais o Deus dele, passa a ser o Deus do profeta. Porque ele disse aqui, ó, volta comigo para que eu adore o Senhor, teu Deus. O Deus não é mais de Saul. Pessoas que se preocupam com a sua reputação, elas vão estar só preocupadas com o que os outros pensam dela, elas não estão preocupadas com o que Deus pensa dela. Sabe o que acontece quando isso acontece na nossa vida? Deus nos tira da presença dele. E aí tem um problema sério, queridos. E isso me assusta muito. Porque tem uma passagem que Jesus diz o seguinte, que lá no final dos tempos, lá naquele último dia, alguns vão chegar na presença dele e vão dizer assim, Senhor, Senhor, eis-me aqui. Jesus vai dizer, quem são vocês que eu não os conheço? Entrem pela outra porta. E as pessoas vão argumentar, mas Senhor, como o Senhor não me conhece? Eu preguei no seu nome, eu curei enfermos, eu expulsei demônios, como o Senhor não me conhece? E Jesus vai dizer para eles, aparta-te de mim, vós que eu não conheço. Queridos, sabe o que eu entendo quando eu vejo isso? São pessoas que se preocuparam muito mais com a sua reputação do que com o seu caráter. Eles pregavam, mas não pregavam para Cristo. Eles pregavam para que eles fossem Cristo. Eles curavam, mas não curavam para que Cristo tivesse a primazia. Eles curavam para que as pessoas dissessem, como esse pastor é bom, como essa pastora é boa. Tem uma unção, onde ele põe a mão a pessoa cura. E sabe o que aconteceu, queridos? Isso cresceu. A vaidade. E a vaidade faz com que a gente queira fazer com que a nossa reputação fique boa. E quando eu vejo Jesus falando isso, eu olho exatamente essa palavra. Não me importa o que eu faço no escuro, como disse o Oscar Wilde. Importa que os outros vejam o que eu faço. Porque isso é importante. Mas, querido, quem nos olha no escuro é aquele que importa. É aquele que é Senhor da nossa vida. É Ele que nós deveríamos agradar, nós devemos focar em Deus. E pensar em Deus em todas as situações. Essa é a grande diferença. Saul perdeu um reino ele perdeu, porque ele se preocupou em pensar muito mais na sua reputação do que no seu caráter. E nós, queridos, nós podemos perder um reino também, o reino eterno que é prometido para nós. Nós precisamos tomar cuidado. Querem um outro exemplo de reputação e caráter? Pedro e Paulo. Como Pedro e Paulo, agora você foi fundo, né? Não fui fundo, está na palavra. Está escrito lá no Novo Testamento. Gálatas 2, do versículo 11 ao 14, conta uma história para nós. Depois vocês leem o versículo. Essa história diz que Pedro, ele era muito bacana com todos os irmãos que acabaram de se converter. Ele conversava com todo mundo, ele ia na casa de todo mundo, ele sentava com todo mundo para comer, até que chegaram aqueles enviados por Tiago, que eram judeus convertidos. Aí Pedro falou o seguinte, opa, não me misturo com os ímpios, eu só converso agora com os judeus. Não sento mais para tomar café com ninguém, não cumprimento mais os irmãos ímpios com a paz do Senhor, agora é só os judeus que importam para mim. Sabe o que acontece? Paulo está olhando tudo isso. E depois vocês leiam, tem algumas traduções que eles dizem que quase chegaram à via de fatos. Paulo chega para Pedro e diz assim, cara, o que você está fazendo? Quem é você para fazer isso? E uma das traduções diz que Paulo chega a pôr o dedo em riste de Pedro. Paulo devia ser nervosinho também. Ele quase vai para as vias de fato com Pedro, e ele diz para Pedro, como é que é isso? Jesus ensinou para a gente não fazer acepção de pessoas, e agora você está preocupado com o que os judeus vão pensar de você? Ou seja, você está muito preocupado com a sua reputação perto de Tiago do que com o seu caráter cristão que converteu esses ímpios? Para, Pedro, você está errado. Transforma, para de fazer isso, Pedro.
Queridos, sabe o que essa passagem me mostra? Que quando nós somos cheios do Espírito Santo e temos a autoridade do Senhor, nós temos até autoridade para confrontar líderes. Porque se um líder estiver agindo errado, a palavra diz que se nós vemos isso e não recriminá-los, o sangue dele estará sobre as nossas mãos. Não é isso que diz a palavra? Eu acho que eu não estou inventando nada. Então, se o Espírito nos revela isso, nós temos que confrontar. Cuidado, você está mais preocupado com a sua reputação, com o seu caráter. Muda, dobra o teu joelho e ora. E pede ao Senhor para te corrigir. Foi isso que Paulo fez com Pedro. Pedro, para. Você está dando muito mais reputação, muito mais ocupação à sua reputação. Você está preocupado com o que o diabo está pensando de você. Quando você deveria estar preocupado com o que Jesus está pensando de você. Ele morreu na cruz por você. E você preocupado com o que o diabo vai pensar de você? Para, você está errado. Nós precisamos tomar cuidado, queridos. E aqui nós estamos falando de Pedro e Paulo. Nós estamos falando de dois estandartes do Novo Testamento. Vocês viram como é possível um discípulo que andou 3 anos com Cristo, que ouviu da boca dele todos os ensinamentos, que viveu com ele, que passou um dos arrependimentos maiores que eu vi na palavra, e recebeu um perdão incrível da boca do próprio Senhor Jesus. Ele, com todo esse conhecimento, foi capaz, em nenhum momento, de dizer o seguinte: a minha reputação é mais importante que o meu caráter. Nós temos que tomar cuidado, isso é um alerta para nós. Isso aqui não é só para quem está no mundo, não, é para quem está dentro da igreja. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Queridos, nós temos que estar preocupados com o que Jesus vai pensar de nós, não o que o mundo vai pensar de nós. E coincidentemente, essa semana aqui, vocês sabem que os judeus estão se preparando muito, jejum de uma semana inteira, orações diretas, para que na quarta-feira, terça-feira, eles possam entrar na presença do Senhor e orar o dia inteirinho, porque terça-feira é o Yom Kippur, o dia do perdão. Queridos, nós precisamos nos preocupar com isso. Eles têm o Yom Kippur uma vez por ano. Nós temos que ter o nosso Yom Kippur todos os dias. Porque a palavra diz que Deus é fiel e justo quando nós pedimos perdão e nos arrependemos. Mas nós precisamos entender como é que funciona o mecanismo do reino. Porque tem sutis detalhes que muitas vezes nos pegam e nos tiram da presença do Senhor por bobagem. Por bobagem. Quando nós olhamos isso, nós percebemos que tem exemplos de pessoas que nos dizem como ser diferente, mas tem exemplos de pessoas que deram muito mais valor ao seu caráter do que à sua reputação. E a gente pode aprender com eles. Querem um bom exemplo daquele que defendeu o seu caráter até a última consequência? Jonathan, filho de Saul, por incrível que pareça. Por quê? Porque provavelmente quando